Paz para todos nós. Nós estamos começando mais um encontro e não poderíamos deixar de nos dirigir inicialmente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade de mais esse encontro. Esses momentos semanais têm sido para mim de grande valia, porque na medida que eu estudo para conversar com vocês, eu me preparo para enfrentar o dia com mais resistência moral, espiritual, com menos apego às coisas, compreendendo mais o meu semelhante. Este é o grande objetivo do nosso encontro. Não temos a pretensão de ensinar nada. Nós estamos simplesmente com o objetivo de oferecer uma pequena oportunidade de cada um se manter firme, de pé, embora o momento que é um desafio. Temos registrado a constância e a perseverança de companheiros que estão realmente nos dando a oportunidade de seguir. E isso é muito importante porque nós não temos outro objetivo do que esse pequeno encontro de reflexão, de oportunidade de aprendermos a passar por momentos difíceis, não é? E essa pandemia tem sido para todos nós uma belíssima oportunidade de aprendizado e de exercício de todos aqueles princípios que nós temos enfrentado no estudo, enfrentado a nós mesmos, né? A partir do estudo que fazemos do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. Então, nessa oportunidade de exercitar os dons que temos despertado, é muito importante que nesta pandemia nos encontremos mentalmente, de coração para coração. E isso vai fazendo com que nós nos fortaleçamos e permaneçamos de pé, caminhando um ao lado do outro em busca de um momento de maior paz, de maior saúde, de alegria, de um revigoramento de nossas forças íntimas. Nosso tema de hoje, do livro Travessias e Destino, é o que é o amor. E é muito interessante pensar nisso, porque todas as travessias, todos os caminhos que enfrentamos e atravessamos, ele tem raízes no amor. Pode ser que as nossas travessias, os nossos caminhos, sejam complicados, sejam difíceis, pode ser, mas eles têm base, eles têm as raízes plantadas no amor. Isso faz com que, por mais difícil seja o momento, nós temos a certeza que vamos alcançar a plenitude de amor. Diz o Espírito que escreve esta página, que foi Dr. Bezerra de Menezes, ele diz que o amor é versátil, uma massa tão sutil quanto volumosa, centelha agigantada, em cuja essência se encontram células sugestivas da presença de Deus. Olha que definição que, para compreendê-la e aprofundar-se nela, a gente precisa
até de ouvi-la mais uma vez. Querem ver? O amor é versátil. Uma massa tão sutil quanto volumosa. Centelha agigantada, em cuja essência se encontram células sugestivas da presença de Deus. Assim como ninguém vive sem ar, ninguém viverá sem aperfeiçoar o amor. Por isso, a ausência dele nos sufoca. E daí se conclui que a vida sem amor é a verdadeira morte. Ele é o mais flexível dos sentimentos, pois nele tudo cabe. O que é bom se expande, o que não é se transforma. Ele tudo molda até alcançar em nós a forma completa da perfeição. É a prova irrefutável da presença de um Deus em nós. Envolver-se no amor é aceitar a convivência com Deus. O amor é de todos os caminhos o mais seguro. De todas as rotas, a mais assertiva. De todos os modos, é o mais justo. De todas as estradas, é a que tem pavimentação mais firme. Por isso dizemos que o amor é travessia, pois, mesmo sem entendê-lo por inteiro, sentimos o movimento das suas mãos nos empurrando estrada fora para o cumprimento de nossos roteiros. O que é o amor? A gente leu alguns trechinhos de Dr. Bezerra, porque é importante, já que vamos estudar o capítulo, nós temos sim que dar uma passeada por ele. O que é o amor? O amor é o sentimento mais completo, no sentido de perfeição, no sentido de qualidades que possa existir. Na verdade, eu disse um pouco atrás que ele é a raiz de todos os caminhos, mas ele é também o objetivo maior de chegada de todos nós. E o amor, ele não brota de repente na nossa condição humana. É muito interessante. É muito interessante começar a refletir sobre o amor lá nos outros reinos. E nós vamos ver a maravilha como ele se manifesta. Ele se manifesta das formas mais simples. E lá no reino mineral, por exemplo, eu já falei isso e eu volto a repetir que coisas belas precisam ser refletidas. Lá no reino mineral, por exemplo, ele se manifesta pela agregação, que é a característica do reino. E nesse agregar de elementos minerais, esse agregar já é um exercício de aproximação, já é um exercício de amor rudimentar. Porque ali está o amor sem qualquer deixamos para lá do jeito que está, e nós vamos entender que o amor é, na verdade, uma oportunidade de nos agregarmos e de, nessa aproximação inicialmente rudimentar, vai fortalecendo cada elemento que se aproxima, que se constrói e se escreve para todos nós. E é interessante ainda que no mesmo reino mineral, quando os seus elementos
se oferecem, por exemplo, para nós outros seres humanos, como joias, como preciosidades. E nós vamos ver as pessoas que se sentem tão felizes quando usam determinadas joias com origem, por exemplo, nas pedras preciosas, e elas se enfeitam, elas se sentem felizes, elas se sentem valorizadas, nada mais, nada menos do que manifestação do amor, porque é o reino mineral contribuindo para a alegria de alguém, é o reino mineral enfeitando a vida de alguém. É muito bonito tudo isso. Então, começa o amor ali. E ele vai se manifestando nos outros reinos. E não é complicado de senti-lo. Senti-lo, por exemplo, quando no reino vegetal, nós, ao conversarmos com uma planta que está contida num vaso, numa nossa sala, na nossa casa, na nossa varanda, a gente vai sentindo nela ou naquela planta um ser confidente de nossas, às vezes, dores, de nossas angústias, de nossos anseios. E ali naquela conversa, como se estivéssemos jogando fora a conversa, mas não estamos, nós estamos manifestando as nossas vontades e o vegetal retribui. Como retribui? A gente vê que a planta retribui ao carinho que recebe e ela se ilumina, ela se torna mais brilhante, suas folhas parece que crescem mais, suas flores parece que se tornam mais bonitas. É o amor se manifestando nessa troca incessante de vibrações entre o reino vegetal e o reino humano, né? Mas se formos para o reino animal, que é uma caminhada que já se aproxima da condição humana, como os animais registram os sentimentos bons que somos capazes de oferecer para eles, como eles registram os nossos momentos de solidão, de quietude, e eles também se aquietam e aguardam amorosamente o nosso momento. Então, o amor ele vem se manifestando, e quando chega na condição humana, ele resplandece. Sabe por quê? Porque aí ele vai receber a contribuição do nosso raciocínio, do nosso livre-arbítrio e do nosso querer. Só que muitas vezes, na confusão do nosso viver, nós entendemos que o amor, na medida do possível, deve atender às nossas conveniências. E aí a gente apequena o sentimento e traz o amor só para a nossa condição pessoal. Aí você ama a cadeira que você assenta, e ninguém pode assentar nela. Aí você ama a caneta com a qual você escreve, ou o celular que você utiliza, e ninguém pode tocar nele. Aí você ama o ser humano que lhe atende às expectativas, às esperanças, todas as promessas íntimas de uma vida de paz e pacificadora para os demais. Aí quando você encontra, você diz, não vou soltar, não vou liberar porque é meu. E se eu liberar, eu vou perder as energias, o prazer deste amor. Então, quem apequena o amor somos nós. Porque ao contrário, quando nós nos deixamos levar pela condição
de amar e ser solidário, repartindo com os outros seres à nossa volta de qualquer reino. Nós vamos repartindo essa forma de amar, esse sentimento nobre, essa centelha, como disse o Espírito, essa centelha que tem nela a representação divina, que é a origem de todos os caminhos pelos quais eu trilhei e é o objetivo de todos os caminhos que vão me levar a Ele. Então, na medida que isso acontece, quanto mais eu amar e ser solidária e repartir o meu amor, mais eu vou receber. Porque o amor, na medida que ele se solta, se ele é uma centelha, ele é luz. E se ele é luz, ele irradia. E se ele recebe o influxo da nossa contribuição consciente, verdadeira, ele como que recebe o fermento que o faz crescer, que o faz tornar-se como um sol. E onde você vai, as pessoas, sem saber o que e por quê, elas manifestam alegria, elas manifestam prazer, elas se sentem bem em estar com você. Então o convite é: amem. Amemos cada vez mais, sem medo, sem apego, sem egoísmo. E aí a gente vai caminhando para fechar e se lembra do evangelista João, que em um determinado momento ele diz: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E ele, já bastante idoso, sendo transportado às vezes pelos braços de seus companheiros, era a única frase que ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E houve alguém que precipitadamente chegou a pensar que ele, o João, estava perdendo o controle, a lucidez, porque ele só repetia aquela frase. Ele estava entrando num processo de envelhecimento que o fazia perder a conexão com o raciocínio claro. Mas enganava-se aquele que assim pensou. João, já cansado fisicamente, e no meio de um tumulto de pessoas que tentavam se aproximar dele, para tocá-lo, para tocar suas vestes, para ouvir dele uma palavra de consolo e de orientação, a única frase que ele achou, que servia e serve para todos nós, que é roteiro de luz para todos nós, é exatamente esta: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Por isso, ele não se cansava de repeti-la. Tomamos a liberdade, a partir deste capítulo que nos diz o que é o amor, nós tomamos a liberdade de convidar todos nós. Amemo-nos uns aos outros. Amigos, amemo-nos uns aos outros. Por mais defeito na nossa concepção o nosso companheiro mais próximo tenha, amemo-lo, porque é através do amor que nós vamos poder ajudá-lo e ele se transformar para melhor como nós desejamos. Paz para todos nós, amor incondicional para todos nós.